Oi, meu nome é Wallace. Hoje eu vou falar sobre velocidade instantânea para vocês, né? Eu estou usando aqui como referência o livro do Young and Friedman, 14ª edição, e o livro do Moisés, 5ª edição, volume 1, né? O seguinte, então, no último vídeo a gente falou sobre a velocidade média, né? A velocidade que ela não diz pra gente o que ocorre, né, no meio do caminho. Por exemplo, você pode mudar de velocidade no meio do caminho ou não, né? Por exemplo, quando você está no trânsito, você pode ter que parar para alguém atravessar a faixa. Você pode ter que acelerar para poder fazer uma ultrapassagem. Então, a velocidade média, ela é uma velocidade que você gastaria, né? Você teria que ter para poder andar uma determinada distância num determinado intervalo de tempo, certo? Então, isso é a velocidade média. Agora, a gente vai falar um caso mais específico aqui de velocidade, beleza? Então, é o seguinte, primeiramente, né? A unidade de velocidade, como eu disse antes, é metro por segundo. E aqui na velocidade instantânea, né, continua sendo velocidade, então é a mesma coisa. E aí, o seguinte, no cálculo da velocidade média, né, o que a gente faz? A gente pega um deslocamento e divide por um intervalo de tempo, certo? Então, na velocidade média, o que a gente está fazendo é praticamente calculando, né, o coeficiente angular de uma reta, certo? Lembra lá que você divide esse cara aqui, né, que seria o eixo Y na matemática, né? O eixo Y se divide aqui um ponto menos o outro pelos respectivos pontos, né, no eixo X, que nesse caso para a gente é o eixo do tempo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é calculando um coeficiente angular, certo? Então, a velocidade é o coeficiente angular de uma reta. Que reta é essa, né? É a reta que liga esses dois pontos, tá? Então, a velocidade, no caso, ela é o coeficiente angular dessa reta. E como ela passa por dois pontos, a gente chama essa reta de reta secante, beleza? E aí, então, a velocidade média seria isso. Seria o coeficiente angular dessa reta secante aí, tá? Só que, como a gente quer a velocidade instantânea, o que a gente pode fazer, né? Eu quero saber a velocidade em vez de saber a velocidade, que demora para poder fazer essa distância. XB menos XA, né? XB menos XA sobre esse intervalo de tempo aqui. Eu vou colocar só ΔT por enquanto. Porque se você notar, né? Se você pegar aqui o TB, né? O TB é T mais ΔT. Menos o TA, que é só T, vai ficar ΔT, certo? Daqui a pouco eu falo isso com mais detalhes. Então, olha só. Aqui nesse caso, né? A gente está pegando a distância, né? O deslocamento. Que eu não estou usando vetor aqui, porque como estamos tratando só de um movimento unidimensional, é desnecessário usar vetor, beleza? E eu estou dividindo por um intervalo de tempo, né? Então eu tenho a velocidade média. Só que eu quero saber a velocidade, na verdade, não nesse intervalo todo aqui, né? Não o tanto que teria de ter de velocidade para se movimentar essa distância nesse intervalo de tempo. Eu quero saber, na verdade, a velocidade no ponto A ou a velocidade no ponto B. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dizer que a velocidade no ponto A é uma velocidade instantânea, ou seja, uma velocidade no instante. E como que eu posso fazer isso? Eu posso aplicar o limite quando ΔT vai para zero na velocidade média, certo? Ou seja, em ΔX sobre ΔT.
Só que aí eu vou escrever isso de uma forma diferente. A posição no xb, né? Aqui no xb, ó, eu vou falar que é um x de t mais ΔT. E a posição no XA, eu vou falar que é um x de t. E isso dividido pelo tempo aqui, né? Dividido por menos esse tempo aqui. Então, seria t mais ΔT menos t, né? Então, vai sobrar só ΔT. Beleza? Só que isso daqui nada mais é do que a definição de derivada, né? Lá do cálculo. Então, na verdade, a velocidade instantânea é a derivada, né, da posição em relação ao tempo. Ou seja, dx dt. Beleza? E aí, por que, né, que se eu fizer o ΔT igual a zero, né, ir para zero, não igual a zero, né, ele se aproxima muito de zero. Por que que se eu fizer isso eu vou ter a velocidade no instante, né, a velocidade no ponto A? Porque olha só, se o ΔT for para zero, ou seja, esse cara aqui, se ele diminuir, né, ele vai se aproximando do t. Então o ponto B vai andando em cima dessa curva até chegar bem pertinho aqui do ponto A. Ou seja, eu vou saber a velocidade praticamente nesse ponto, certo? Como o cálculo, né, trata de coisas infinitesimais e infinitos e tal, então vai ser exatamente a velocidade nesse ponto, beleza? E aí, essa reta, né, que a gente vai estar calculando aqui, o coeficiente angular dela, quando calcula a velocidade, na verdade a gente vai estar calculando o coeficiente angular, né, desse ponto aqui, tá? Então vai deixar de ser uma reta secante e vai virar uma reta tangente, beleza? Então a gente vai estar passando a calcular o coeficiente angular dessa reta, beleza? A reta tangente no ponto. Então, se a gente tiver, né, um vetor posição, por exemplo, um vetor posição qualquer, basta a gente derivar ele, né, que nós encontraremos o vetor velocidade instantânea. Agora, vamos falar de um caso particular, que é o caso de velocidade constante. No caso de velocidade constante, a gente tem que a razão entre o deslocamento e o tempo é a velocidade a todo momento. Nesse caso, a velocidade média e a velocidade instantânea são iguais. Por quê, né? Como a velocidade instantânea não muda, a velocidade média também não muda, né? Então a gente tem que as duas são iguais. Porque pensa só no seguinte: no caso onde a velocidade é sempre constante, a gente tem que o gráfico é uma reta deitada, certo? O gráfico da velocidade é uma reta deitada. Se eu calcular a qualquer instante aqui a velocidade média, eu sempre vou obter esse mesmo valor. E se eu também for medir, né, ou calcular a velocidade instantânea, eu sempre vou obter esse valor, porque não faz sentido eu obter alguma coisa diferente, né? Se a velocidade sempre permanece nessa quantidade, tá? Aqui é um gráfico do tempo, né? A velocidade pelo tempo, certo? Então, a velocidade ela tem que permanecer nesse ponto, né? Já que é uma velocidade constante, beleza? Então, no caso de velocidade constante, ou seja, aceleração nula, né? Ainda não falei exatamente o que é isso, mas nós temos então que a velocidade média e a velocidade instantânea são iguais. Então a velocidade média, né, a velocidade instantânea, ela é dada por isso. Como estamos num caso unidimensional, eu estou fazendo sem vetores, tá? Então a gente tem isso daqui. E aí é o seguinte, a gente pode abrir isso
né? Observa que o deslocamento é uma posição final menos uma posição inicial. E o intervalo de tempo, ΔT, é um tempo final menos um tempo inicial. E aí a gente pode multiplicar os dois lados, né, dessa equação por t menos t0. Então, só fazer isso daqui, ó. Então, posso multiplicar aqui por t menos t0 e aqui por t menos t0. A gente sabe que os intervalos de tempo aqui não é zero, né? Tem uma passagem do tempo, então não tem problema aqui ter esse cara aqui embaixo. E aí a gente pode cancelar esse com esse. E aí, então, o que resta para a gente, já vou escrever trocando aqui, né? Vou escrever x menos x0 é igual a v vezes t menos t0. Beleza? E aí, eu posso somar x0 dos dois lados, né? E o que eu irei obter é essa relação. E aí, se eu fizer o tempo inicial igual a zero, né? Eu posso falar que eu coloquei meu cronômetro no início igual a zero. Então, o que vamos ter, né? É que x de t, beleza? Ou seja, x em função do tempo é igual a uma posição inicial, x0, mais a velocidade constante vezes o tempo. Então, a gente encontra uma função horária da posição, beleza? Função horária da posição. Observe, né, que essa é uma função do primeiro grau. Então, a equação dela é uma reta. E aí, o seguinte, se a gente tem, né, uma posição inicial diferente de zero, né, uma posição inicial diferente de zero, então o gráfico vai começar de um ponto, por exemplo, aqui, né, ou pode ser aqui embaixo também, não tem problema, né, a posição poderia ser negativa. O que significaria uma posição negativa? Que em um eixo X, né, se a origem é aqui, você está começando, por exemplo, aqui do menos 1, em vez de começar no 2, né, por exemplo. Então é isso que significaria, tá? Não é que existe comprimento negativo, não. Simplesmente que está começando de um ponto antes da origem, tá? Então, é isso aí, né? Vou apagar aqui. Então, eu vou colocar que ele começa aqui num x0, beleza? E aí, como é uma reta, né? Eu posso colocar ela aqui com a inclinação que eu quiser, já que é só um exemplo, né? E aí, a posição x de t, ela é em função do tempo. Então, para um determinado valor de tempo, né? Um determinado valor de tempo, eu coloco aqui, e aí eu vou obter a posição nesse intervalo de tempo. Isso para velocidade constante. Aí eu coloquei esse outro exemplo aqui, para quê, né? Por exemplo, porque existem várias formas diferentes, né? A posição pode estar aumentando, poderia ser desse jeito, mas também nada impede ela de estar diminuindo, tá? O que a gente não pode ter é assim, ó. Por quê? Porque o tempo, ele não pode ser negativo, né? Então, o intervalo de tempo começa daqui para cá. Ou seja, aqui é o zero. Então, o intervalo de tempo só pode ficar aqui para o lado direito, beleza? Como eu expliquei antes, a posição não tem problema ter valores negativos, tá? E aí a gente pode falar, né, como que é a velocidade nesse caso. Até já fiz aqui, né, antes, é uma reta horizontal, beleza? Porque a velocidade vai ter um valor fixo, né? Ela não muda, beleza? E ela pode ser negativa também, né?
por exemplo, poderia ter um valor aqui embaixo. O que significaria isso? Em uma reta, onde o eixo x aponta para a direita, significa apenas que a velocidade aponta para a esquerda, beleza? Isso, né, nesse caso aqui. No caso onde o gráfico é esse aqui, o que a gente tem, né, é que a velocidade aponta para a direita, beleza? Então é simplesmente isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque como eu disse, esse canal é só para complementar o estudo de vocês, né, não vou aqui explicar tudo detalhadamente, né. E aí aqui, olha só, cálculo do deslocamento. O que a gente pode fazer? O seguinte, se você olhar para essa equação, você observa que a posição final, ela é o quê, né? Ela é a posição inicial mais o deslocamento, né? Lembra lá que você tinha que ΔX é igual a x menos x0? Então, isso daqui então tem que ser o ΔX, certo? Então o ΔX, que é o deslocamento, ele é dado pela multiplicação da velocidade instantânea pelo tempo. Isso quando a velocidade é constante, certo? Mas olha só, se eu tenho aqui, né, esse gráfico e esse aqui é o tempo, a área desse gráfico acaba sendo numericamente igual ao deslocamento, né? Porque a área desse gráfico é um retângulo, né? A área do retângulo é igual a base vezes a altura. E a base, nesse caso, é t e a altura é v. Ou seja, a base que é t e a altura é v. Então, a gente tem que as duas coisas são iguais. E aí, nesse caso, a gente tira, então, e o deslocamento é numericamente igual à área abaixo da curva da velocidade, pelo tempo. Beleza? Então, a gente descobriu, né, que dá para calcular aí o deslocamento simplesmente calculando a área abaixo da curva da velocidade pelo tempo. Interessante. Então, agora, vamos falar, né, da aceleração. O que é a aceleração? A aceleração, ela é o seguinte, acaba sendo a velocidade com que a velocidade muda. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como que a velocidade está mudando. Então, nesse caso agora, a gente sai do caso particular, né, de que a velocidade é constante e agora a velocidade pode variar, beleza? Então, lá na velocidade, a velocidade ela diz quanto, né, que a posição está mudando em relação ao tempo. Agora, a gente vai ver quanto que a velocidade está mudando em relação ao tempo. Na velocidade, a gente tinha ΔX, né, ou seja, a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui para a gente vai ser similar. Vai ser ΔV dividido por um intervalo de tempo. Ou seja, a variação da velocidade pela variação do tempo. E esse ΔV, né, é V final menos V inicial, ou seja, V0. Beleza? E aqui o ΔT é T final menos T inicial. Da mesma forma. E aí, observa, né, que isso aqui é velocidade. Velocidade menos velocidade vai dar uma velocidade, né? É o ΔV. Ou seja, isso tem unidade de velocidade. Então, tem unidade de metro por segundo. E aqui embaixo tem unidade de tempo. Então, o que a gente tem é isso. Ou seja, a aceleração ela diz para a gente
quantos metros por segundo estão mudando a cada segundo. Mas, para não ter que ficar falando isso toda hora, a gente observa que isso é uma divisão de frações. Esse segundo aqui é como se ele estivesse sobre 1. Então, eu posso simplesmente repetir a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. E aí a gente tira, então, que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, acaba ficando desse jeito para a gente. Aí, a discussão da aceleração média é muito similar à velocidade média, beleza? A gente não sabe a aceleração a todo momento. A gente sabe só a aceleração de todo o percurso, tá? Ou seja, a gente sabe a aceleração média, a aceleração que seria necessária para fazer com que um corpo saísse de uma velocidade V0, chegasse numa velocidade V nesse intervalo de tempo, beleza? Só que isso não nos diz muito sobre o movimento, e é por isso que a gente tem interesse, então, em achar qual é a aceleração instantânea. E a aceleração instantânea vai ser a mesma ideia que a gente fez com a velocidade instantânea. Nós vamos tirar o limite, né, fazendo que o ΔT vá para zero. E aí a gente tem a mesmíssima ideia, fazendo isso daqui. A velocidade no instante posterior e a velocidade no instante anterior, dividido pelo intervalo de tempo, fazendo com que esse tempo vá para zero, né? Não quer dizer que ele é igual a zero, significa que ele é muito próximo de zero, é um valor muito pequeno. Então, acaba sendo um instante muito, muito próximo do outro, beleza? E aí, isso a gente tira, então, que é a definição, né, de derivada. Então, novamente, a gente tem aqui agora que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Como a aceleração instantânea continua sendo uma aceleração, a gente tem que é metro por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente tem isso daí e é totalmente similar, né? Como a velocidade, nós vimos antes, é a derivada da posição em relação ao tempo, né? A gente viu isso daqui. Então, a gente pode substituir isso ali dentro, né? Substituindo isso aqui dentro, então nós vamos ter isso daqui. Dessa forma. E aí, então, a notação fica dessa forma aqui, beleza? Ou seja, a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, tá? Então, a aceleração também é um vetor, né? E aí, agora que a gente já viu a aceleração, nós podemos, né, falar do caso particular da aceleração constante, que é o que a gente vai usar aqui a todo momento, tá? Na aceleração constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. Mesma coisa que acontece lá na velocidade média e a velocidade instantânea. Não vou mexer com vetor, já que a gente está num caso unidimensional. Então a gente tem isso daqui. E aí a gente pode brincar um pouquinho com isso, né? Podemos escrever que a variação da velocidade é v menos v0 e a variação no tempo é t menos t0. E aí, fazendo umas multiplicações aí, rearranjando, né? Podemos fazer isso daqui, ó. Assim, podemos somar o V0 para o outro lado, né? Somar ele dos dois lados, passando ele para o outro lado, então. E aí, ficamos
com isso. E se a gente fizer o tempo inicial igual a zero, né? Normalmente a gente zera o cronômetro quando vai medir um intervalo de tempo. Então nós vamos ter essa relação aqui para a velocidade de uma partícula, um corpo, né? Seja o que for. Beleza? No caso, onde a aceleração é constante. Então, da mesma forma, né? Observa-se que essa quantidade aqui é ΔV, né? Tá? E aí o seguinte, agora a gente pode fazer uns gráficos. Nesse caso, olha só, a velocidade ela não é mais constante, né? Como ela não é constante, o gráfico não vai ser uma reta horizontal. O gráfico agora vai ser uma reta oblíqua, né? Então, se a gente tiver uma velocidade inicial, né, V0, então vou colocar o V0 aqui, certo? E tiver aceleração constante no intervalo de tempo, nós vamos ter então que o gráfico é uma coisa dessa forma. E aí, nós temos que nesse ponto aqui, alcança uma certa velocidade em um certo intervalo de tempo, beleza? E, né, mostrando aqui nesse gráfico aqui ao lado, que essa velocidade pode ser negativa, ela pode ser desse jeito, certo? Ela pode ser assim, tá? Mas lembrando novamente, o gráfico nunca pode passar para o lado esquerdo, porque o tempo tem que ser positivo, tá bom? E também pode começar do início, né? Poderia começar aqui, ó. Nesse caso, a velocidade inicial é zero, né? Beleza? Então, note também que o caso de velocidade constante é um caso particular desse daqui. Porque se a velocidade for constante, né? A aceleração é zero. Sendo a aceleração zero, nós vamos ter que V igual a V0. Se V igual a V0, né? Isso ocorre só quando a velocidade é constante. Porque a velocidade no início vai ser igual à velocidade no final. Mesma coisa aqui, né? Beleza? Então, podemos continuar. Podemos agora calcular a função horária da posição. O gráfico, né, normalmente, para a velocidade, né, como a gente já fez ali em cima, que V igual a V0 mais AT, é alguma coisa nesse estilo, né? E aí, como eu escrevi lá, né, aqui é uma velocidade inicial, aqui é uma velocidade final, e aqui é um tempo, né? O tempo inicial eu coloquei aqui no zero, beleza? Então, o coeficiente angular dessa reta é a aceleração, né? Isso daí é totalmente análogo ao caso da velocidade constante. E aí o seguinte, lembra que lá, para poder achar o deslocamento, a gente calculou a área abaixo da curva do gráfico da velocidade pelo tempo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos calcular a área dessa figura aqui. Então, estamos tomando, né, que o deslocamento é numericamente igual à área abaixo dessa curva aí, né, que é um trapézio, beleza? A área do trapézio ela é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu mostro no vídeo de matemática básica como que chega nesse resultado, beleza? Então vamos calcular a área abaixo dessa curva. Então isso vai ser igual ao ΔX, tá? Que é o deslocamento. Olha só, o que nós temos aqui, né? Nós temos duas bases, ó. Isso daqui não serve como base, né? A gente tem essa base e essa base, tá?
dois lados paralelos. Então, essa aqui é a base maior, essa aqui é a base menor. E o t aqui vai funcionar como a altura, tá? Então, a base maior é v, né? Então, é v. A base menor é v0. E a altura é o tempo. Isso dividido por 2, beleza? E aí a gente tem uma coisa aqui muito interessante também, ó, que se você pegar esse tempo aqui e colocar ele aqui embaixo do ΔX, né? Se você fizer isso dessa forma, o que não tem problema, tá? A gente tem que isso daqui é a velocidade média. Olha só. E aí, a velocidade média, então, num movimento, né, com aceleração constante, é dado pela soma da velocidade final com a velocidade inicial dividido por 2, ou seja, é a média das velocidades, beleza? Só que não é isso que a gente quer fazer aqui, a gente quer achar a função horária da posição. Então, a gente quer achar uma relação para o deslocamento, né? Na verdade, para a posição. Então, vamos continuar aqui o processo. Esse V aqui é V0 mais AT, né? Então, eu posso substituir isso ali dentro. Então, olha só. Dessa forma. E aí, esse V0 pode somar com esse V0. Então, a gente vai ter, eu vou passar para cá. Dois V0 mais AT. Isso tudo multiplicado por T e dividido por 2. Agora, eu vou multiplicar o T. Então, vai ficar 2, nem precisa pôr mais entre parênteses, então vai ficar 2V0T mais AT ao quadrado, né? Por quê? Esse T aqui multiplicou o 2V0, depois ele multiplicou o AT. Então, ficou dessa forma. E isso dividido por 2. E aí eu posso separar isso em duas frações, né? Então, pode ser 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, então, o ΔX também, a gente pode escrever ele como x menos x0. E aí nós vamos ter, ó, que esse 2 aqui cancela com esse 2, né? Então, nós temos V0T mais, vou escrever isso daqui como meio de AT ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Não tem problema fazer desse jeito. Só que o mais comum é escrever desse jeito aqui. E aí, observa só. Somando o x0 dos dois lados, nós temos, então, a função horária da posição. Ou seja, basta a gente dar um valor do tempo que essa equação irá nos voltar um valor para a posição do corpo. Então, nós temos essa relação aí. E observa, né, que o fato de ter aceleração simplesmente acrescenta esse termo. Porque se a aceleração for zero, a gente fica com essa expressão. E essa expressão é exatamente igual à expressão da posição quando a velocidade é constante. Aí você pode dizer, ah não, mas aqui é a velocidade final. E aqui é a velocidade inicial. Mas, quando a velocidade é constante, a velocidade final e inicial é igual. Basta você fazer a aceleração aqui, ó, igual a zero. Aí você vê que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Então, a velocidade constante é um caso particular desse caso aqui, beleza? Então, a contribuição da aceleração é com esse pedaço, tá bom? Vamos continuar então, né? Agora vamos ver aqui o gráfico, né? Como que é o gráfico da
função da posição. É uma equação do segundo grau, né? Então é uma parábola. E aí essa parábola tem várias formas, né? Se ela começar de uma posição inicial igual a zero, vai ser alguma coisa desse jeito. Mas se a posição inicial for um x0, ela pode ser desse jeito, tá? Não tem problema. Mas é uma parábola porque é uma equação do segundo grau. A equação da velocidade é uma reta, mas a da posição é uma parábola, tá bom? Poderia também, né, ser virada para baixo, no caso da posição estar diminuindo, né? Poderia ser alguma coisa assim. Para isso, bastaria que, na verdade, aqui tivesse um sinal de menos, tá? E isso vai ser totalmente possível, a gente vai ver aí para frente. Poderia também ser alguma coisa, por exemplo, assim, ou assim, ou assim, beleza? Então, eu vou colocar um caso aqui, particular aqui, desse jeito, tá? E aqui a mesma coisa, poderia ser assim, poderia ser assim, tá? Então não tem muito problema com isso, ou até mesmo assim. Simplesmente, né, nesse caso aqui indica que a posição era positiva, foi diminuindo até chegar no ponto zero e depois ela começou a ficar negativa, tá? Então é isso aí. Aí, o que falta agora, né, que a gente já tem essas duas equações aqui, é determinar a equação de Torricelli, né, que é muito importante também, a gente usa ela bastante. Na equação de Torricelli, não temos o tempo, né, ou seja, é bem útil quando o tempo não é fornecido para a gente. Então, já que ela não tem o tempo, o que a gente pode fazer é tentar sumir com o tempo nessas duas equações, né, que é o que a gente tem para o movimento de aceleração constante. Então, eu vou isolar o tempo nessa equação de cima, tá? Simplesmente é fazer isso daqui, né? Ó, vai ficar v menos v0 igual a at. E aí o tempo, então, é v menos v0 sobre a. Observe, né, que o tempo é o que a gente não tem, né? E aí, se a gente substituir ele nessa equação aqui de baixo, o tempo vai sumir totalmente, né? E aí a gente vai chegar na equação de Torricelli. Então vamos lá. X é igual a x0 mais v0 no lugar do t, v menos v0 sobre a. Essa daqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? Um pouco mais de manipulação algébrica, mas é bom para a gente treinar, né? E aí aqui, v menos v0 sobre a de novo, só que elevado ao quadrado. Então agora vamos lá, né? Vamos brincar. O x0 eu vou mandar para o outro lado, ou seja, eu vou subtrair x0 dos dois lados, né? E isso daqui é ΔX, ó. Beleza? E aí eu vou ter então que V0 vezes V, né? Tô fazendo a distributiva aqui, tá, gente? Tô multiplicando esse por esse e esse por esse, tá? Então, V0 vezes V e menos V0 ao quadrado. Ambos sobre A. Aqui eu vou manter desse jeito. E aqui eu vou elevar ao quadrado, né? Então, o que eu tenho seria V menos V0 ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, aqui cancela. Aí aqui eu já vou colocar o ΔX, né? Então vai ficar V0V menos V0 ao quadrado sobre A. E do lado de cá, eu vou escrever esse 2 aqui, ó. Esse 2 eu vou escrever ele aqui, ó, junto do A, tá?
não tem problema fazer isso. E já vou aplicar aqui o quadrado perfeito, né? Que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vou fazer isso aqui. Vai ficar v ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais não, né? É só 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar menos mais o quadrado do segundo. E isso tudo sobre 2a. Beleza. Agora observa, né, que aqui só tem a e aqui tem 2a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Esse cara aqui, ó. Então, vamos multiplicar aqui por 2 e dividir por 2. Então, continua a mesma coisa, né? Não mudei nada. Multiplicando em cima e embaixo é a mesma coisa que multiplicar por 1. E aí, então, eu vou ter, então, 2v0v menos 2v0 ao quadrado mais v ao quadrado menos 2v0v. Estou só mudando a ordem aqui, né, desses dois caras. Mudei a ordem, são números, então não tem problema. Mais v0 ao quadrado. E tudo sobre 2a, né, que é a mesma coisa. Então, observa que esse cara aqui pode cancelar com esse, né? E esses dois aqui vai sobrar menos v0, né? Então, a gente tem ΔX é igual a menos 2v0 ao quadrado com mais v0. Então, vai ficar no final v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Isso sobre 2a. E aí, eu posso multiplicar os dois lados por 2a e trocar eles de lado, né? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito. E posso somar o v0 ao quadrado dos dois lados. Então, o que a gente tem é essa relação, que é a famosa, né, equação de Torricelli, tá? Ela envolve o deslocamento, a aceleração e as velocidades inicial e final, tá? Ela não envolve o tempo, beleza? Outra coisa, né? Eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui, né? Foi aqui não, aqui na de cima ficaria um primeiro passo desse jeito, né? Só que eu já escrevi trocado, né? Mas é porque é o seguinte, pensa que isso aqui é banana. Então, esse aqui é banana também. Então, se eu escrever isso aqui primeiro e depois esse de cá, banana continua sendo igual a banana, certo? Então, não mudou nada, tá? Se você não gosta de banana, pode ser laranja, tá? Então, não mudou nada. Isso aqui é laranja, isso aqui é laranja também. Então, aqui é laranja, aqui é laranja, tá? Só mudei de lado aí, isso não muda nada no resultado, tá? Então, nesse vídeo é isso, né? Espero que tenha ficado claro aí, né? Como que se dá as equações do movimento. E aí a gente tem, então, para o movimento com aceleração constante, nós temos algumas equações, né? Vou escrever elas aqui. Temos essas duas. Essa terceira aqui, né? E tem mais algumas também, né? Que é a mesma coisa, né? Por exemplo, podemos escrever que a velocidade média, nesse caso, é a soma da velocidade inicial com a velocidade final dividido por 2. E também podemos escrever que a aceleração média, enfim, né, é ΔV sobre ΔT. Beleza?
Então, nesse caso, né, de aceleração constante, nós podemos usar essas equações. Na física 1, normalmente a gente trabalha mais com isso, né, porque a aceleração variável, né, existe, né, mas é um caso um pouco mais complicado, usa cálculo 1. Vai ter alguns exercícios aí que eu vou resolver com isso, mas a maioria mesmo vai ser exercício onde a aceleração é constante e valem essas equações aqui, beleza? Então, vai ter um caso ou outro que essas equações não valem, porque a aceleração não vai ser constante, mas a maioria vai ser esse caso. Então, gente, espero que tenham entendido, né, que tenham gostado, e logo logo eu mando mais um vídeo. Até a próxima.